No mês de outubro teremos eleições. Os políticos a serem escolhidos pela população serão os responsáveis diretos por criar, planejar, executar e fiscalizar políticas públicas pelos próximos 4 anos. Nossa democracia enfrenta problemas tais como a polarização política, a corrupção e fragilidade do Estado. São mazelas que nós criamos e a natureza pode nos dar algumas lições para resolvê-las, pois seres vivem em grupo e tomam decisões coletivas. Cada um confia no outro, visando a busca por alimentos ou maior proteção. Embora não realizem eleições como nós, seres humanos, os animais utilizam métodos democráticos para tomar decisões e podem ser uma inspiração da natureza para construirmos um processo eleitoral mais justo e democrático. Um deles é a democracia das abelhas, que é quando uma colmeia cresce muito e precisa se dividir, como explica o biólogo Ricardo Mastrotti, mestre em biomimética. Então, o que está acontecendo ali é que a colmeia vai crescendo, 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 até o momento em que ela precisa se dividir. Não cabe mais ali. E a rainha, né, além de ser o útero, né, ela também mantém a união. Através do feromônio dela, todas ficam juntas. Então, essa abelha rainha sai e vai para algum outro lugar. Quando ela chega nesse lugar, as outras começam a ficar em volta dela ali, onde elas estavam, né? Uma outra abelha começa a se desenvolver e liberar seus feromônios e vai ser a próxima rainha. Ricardo Mastrotti relata como se dá a decisão democrática para a escolha da nova colmeia. Cada abelha sai, vai para um lado, 360 graus, vai lá buscar uma casa e volta com a informação para o grupo. E aí elas fazem uma dança. A dança elas fazem um zigue-zague, vão para um lado, fazem um zigue-zague e vão para o outro. E todas ficam ali em volta observando. Então, cada uma que está dançando, ela está apresentando a solução que ela encontrou, o lugar que ela encontrou. Então, ela está te informando aonde está, qual é a distância e qual é a qualidade desse lugar. E a partir daí, por aclamação, elas vão decidindo. Então, depois que ela faz a dança, elas batem as asas, né? E conforme esse tempo, como se fossem nossos aplausos, né? Vão se eliminando os piores projetos, vamos dizer assim, vão ficando os melhores projetos. Até que ao final tem uma que acaba vencedora. Além das abelhas, outro exemplo de democracia que podemos ver na natureza é em relação a cães selvagens africanos. Os cães, para saírem à caça, votam numa espécie de comício que estamos tão acostumados no período eleitoral. O comício dos cães funciona da seguinte forma: os cães espirram. Quanto mais espirram, maior é a probabilidade de saírem à caça. Este exemplo citado nos remete a um modelo de democracia que havia na antiguidade, no período das chamadas cidades-estados da Grécia, em que cada pessoa tinha direito à voz e a voto. No entanto, as populações foram aumentando, sendo este um dos problemas para este tipo de democracia. O doutor em sociologia e cientista político Pedro Célio Alves Borges avalia os problemas de representação política no Brasil. O sistema político-legal administrativo, o sistema de formação e vigilância das leis, fica muito em cima, muito descolado dos problemas reais da vida social, econômica e cultural, que ficam muito embaixo. Esse hiato tem sido um grande problema. Às vezes a população percebe isso e se rebela, né? São os momentos de crise do sistema político. A população cobra, ela quer fazer com que os representantes sejam mais próximos da vontade da população, né? Que os governos trabalhem mais sintonizados com aquilo que os problemas reais da vida social demandam. Ricardo Mastrotti avalia que nem sempre é possível consultar a todos, mas que este não é o principal problema, mas sim identificar
a capacidade de cada líder em ocupar os espaços de representação coletiva. Para ele, a escolha do representante legal é artificial, por meio das campanhas políticas, diferente do que se vê na natureza. Então você pega, não precisa nem, podemos falar de humanos mesmo, né? Mas você pega tribos indígenas, onde um líder, um cacique, um pajé, ele é líder porque ele tem qualidades, habilidades demonstradas para ter conquistado aquele lugar, né? Que é o que a gente tenta fazer através das eleições, né? Mas aí existe uma coisa muito artificial, né? Que a gente criou, que é o dinheiro, né? Hoje, né? Eu nunca vi uma relação dessa, mas eu queria ver a relação entre o custo das campanhas e a taxa de sucesso das campanhas. Eu imagino que tem uma relação, se não direta, tem uma correlação muito grande. Então, a gente criou um modo artificial de, né, esse lugar de liderança e de poder, não necessariamente ele é merecido, ele tem a ver com a função que aquela pessoa precisa exercer, né? Que na natureza normalmente é isso que acontece, né? Por que uma rainha, um indivíduo fêmea vira a rainha e o feromônio dela é que mantém todas as outras juntas? Não sei nem se dá para dizer que isso é uma questão, uma hierarquia, né? Mas porque ela é a mais apta, porque ela é a que mais rapidamente libera o feromônio é mais forte que o das outras e acaba inibindo das outras. Então é isso, não é porque ela tinha mais dinheiro, porque ela era maior, que ela bateu nas mais fraquinhas, não é. Pedro Célio ressalta a importância de um equilíbrio, assim como, na natureza, as abelhas têm um poder de fala e uma construção coletiva. Da mesma forma, deve acontecer com os homens, com as minorias, principalmente. Aí o desafio original da democracia permanece, que é o quê? Negociar essas diferenças. Estabelecer pontos de convivência, de equilíbrio, de respeito, para que as minorias não sejam suprimidas, não sejam sacrificadas diante de maiorias. E saber entender que essas maiorias são eventuais. Outro exemplo de coletividade vem das formigas, em que cada uma cumpre o seu papel, como explica a designer de interação Ana Catarina Marques. Essa coisa do público e do privado, né, que na política, que é a base da política e que geralmente os nossos governantes confundem, né, a minha ação privada, as ações que eu tenho na minha casa são diferentes das ações que eu tenho como ente público. A formiga, né, exemplo disso, ela tem a ação dela para a coletividade, né, cada uma tem a sua função que precisa ser exercida e que no coletivo traz um resultado. Neste ano de 2022, a Justiça Eleitoral tem incentivado o eleitor a participar da vida política do país por meio de propagandas institucionais. O cientista político Pedro Célio argumenta que a democracia foi bastante atacada nos últimos anos. Quando fala que a democracia aponte o caminho, na verdade, o debate ele está tentando reforçar no debate público a ideia de que a política é a ponte e o caminho. A política, porque a política foi muito agredida nesses últimos anos. Muito agredida. As instituições, os poderes separados, mais organizados, a ideia de partidos políticos, a noção de que todo político é corrupto, de que uma pessoa de bem não entra na política, né? Então é a revalorização da política que se busca. Nas sociedades contemporâneas, a política será valorizada se os membros, os diferentes agrupamentos puderem participar dos mecanismos de decisão, assim como nos exemplos citados nesta reportagem. Em outubro, haverá eleição, mas o processo democrático é permanente e os problemas podem ser reduzidos com colaboração, integração e participação popular, assim como nas colmeias, nas matilhas e nos formigueiros.
No próximo capítulo, você confere como a inspiração da natureza pode nos ajudar na economia.